Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8, o nosso tema é Paulo, o discipulador de vidas. O apóstolo Paulo não era apenas um plantador de igreja, meus irmãos. Chegava lá, pregava, ia embora e nunca mais dava uma assistência para aquele povo. E por isso que nós vemos que ele escreveu as cartas. As cartas era para combater, claro, as falsas doutrinas, para ter uma doutrina sistematizada, mas também, com certeza, para discipular aquelas pessoas. O que é o discípulo? O discípulo faz tudo aquilo que o mestre ensina, e o mestre sempre dá assistência para os seus discípulos. Ou seja, ele não é aquela pessoa que passava, plantava igreja e ia embora, nunca mais voltava. Não, ele era uma pessoa que dava assistência, era um pregador que dava assistência para aquelas pessoas ao qual ele tinha pregado. Amém? No nosso textuário que está em Atos capítulo 15, versículo 40 e 41, diz assim: E Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ou seja, ele foi passando pelas igrejas que ele já tinha fundado, né, através, claro, do Senhor. Ele já tinha fundado essas igrejas. E agora nós vemos, meus irmãos, que ele estava passando, com certeza, para dar assistência a essas igrejas. Não é aquele líder que não deixa uma pessoa responsável para liderar a igreja, não é isso. Mas nunca mais dá uma assistência à igreja. Mas aquele que se preocupa com os seus liderados, inclusive com aquele que está liderando a igreja, mas que, no caso, o apóstolo Paulo era o seu líder. Então o apóstolo Paulo sempre deu assistência. Não existia telefone, celular, não existia telefone, não existia nada disso mesmo, não existia essas tecnologias que nós temos hoje. Então ele teria que, para ele saber o que estava acontecendo, ele teria que ir lá. Através de cartas, era bom saber, era bom ter uma ideia, de repente alguém falar para ele, mas em toda a humanidade, para você saber de fato o que está acontecendo no lugar, não é uma videochamada, não é nada disso. É só você estando no lugar para sentir o ambiente e realmente ver o que está acontecendo. E na nossa verdade prática, o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então toda vez que a igreja tem como é que nós podemos dizer, esse trabalho do discipulado para o novo convertido, né, principalmente, todos nós somos discípulos, mas o discipulado mais intensivo para o novo convertido é para que ele venha também pregar para outras pessoas, para que ele venha entender qual que é a doutrina da igreja, que tipo de ensinamento que a igreja transmite, que tipo de escola, né, vamos dizer assim, ele está aprendendo, né, de que forma, que tipo de coisa que eu estou aprendendo, que tipo de cultura que eu estou me ensinando, porque a igreja também é cultura, irmãos. E aqui na leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, e Atos, capítulo 20, do versículo 1 ao 4, Atos, capítulo 2, versículo 45, diz assim: Vendiam suas propriedades e fazenda e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então perceba aqui que isso era uma coisa que era comum para eles. Eles vendiam suas propriedades para que todos tivessem um nível de classe, né, de classe financeira igual. Ninguém tinha mais, ninguém tinha menos, mas todos tinham a mesma coisa. Não existia um preguiçoso, não existia aquele que queria se aproveitar. Não, todos ali estavam no mesmo pensamento. Foi isso uma das coisas que o apóstolo Paulo, ele conscientizou as pessoas. E aqui no Atos 20, versículo 1, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a seus discípulos e abrandou-os, saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos Tessalônica Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico e Trófimo. Então perceba que estes homens eram homens que estavam constantes com o apóstolo Paulo, ou seja, estavam sendo discipulados para discipular outras pessoas. Assim como Jesus também discipulou os discípulos, e os discípulos discipularam outras pessoas, assim também aconteceu com estes homens. Aqui na nossa introdução diz assim: nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado
com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Então, meus irmãos, não é uma pessoa chega na igreja e aceita Jesus, ou você ganha ela para Jesus no trabalho, ou você tem o contato de um novo convertido e fala, não, deixa que ele se vire. Não, meus irmãos, nós temos que dar assistência, porque a pessoa tem muitas dúvidas. A pessoa tem pouca certeza e milhares de dúvidas. Então, é importante, é necessário que nós venhamos estudar, aprender da Bíblia para poder passar este conhecimento para essas pessoas, para esses novos convertidos. Na igreja, nós temos que dar assistência para os novos convertidos, nós temos que ter paciência com os novos convertidos. Mesmo que façam perguntas que muitas vezes para nós já está ultrapassada, mas que a pessoa tem dúvida. Como muitos, meus irmãos, às vezes tem muitos antigos da igreja também precisavam passar pelo discipulado, porque tem dúvidas em muitas coisas. Eu tenho muitas dúvidas, mas eu estou dizendo uma suposição de achar que o Judas da epístola é o Judas que traiu Jesus, de achar que João Batista é o mesmo João, discípulo de Jesus. Então, meus irmãos, não é esse tipo de dúvida que eu estou dizendo. Não é esse tipo de dúvida que eu estou dizendo. Eu tenho dúvidas, sim, claro, a gente tem dúvidas. A Bíblia é um livro ao qual nós temos que estudar para cada vez mais aprimorarmos o nosso conhecimento. Mas eu estou dizendo que os novos convertidos têm dúvida exatamente nesses personagens que eu acabei de citar. E que tem muitos antigos que também não sabem o que significa essas pessoas. São coisas primárias, irmãos. São situações, são ensinamentos primários que nós temos que passar para os novos convertidos. E aqui no tópico 1, Paulo e o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Então Deus, ele formou, claro, uma grande comissão para poder pregar sobre Cristo. O assunto desses homens era Jesus. Eles não ficavam debatendo algumas doutrinas acerca de judaicas, e o apóstolo Paulo defendendo a questão do como é que vocês querem implantar alguma coisa dos judeus para os gentios. São culturas que não batem. É claro, existe essa questão da doutrina de uma igreja para outra que difere. Mas toda pessoa tem que entender que Jesus é o Cristo, o Messias. Isso é o discipulado para todos. Isso é o princípio de entendimento para todos. E o discipulado, né, no caso, aquela pessoa que está sendo discipulada, ele tem que entender acerca da salvação, ele tem que entender qual é o simbolismo de Cristo para nós, o que Jesus representa para nós, por que Jesus morreu na cruz do Calvário. É essas coisas que nós temos que passar aqui. Primeiro, nós temos que entender. Na parte 2, Paulo, o discipulador, o apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Então, antes do apóstolo Paulo ser o apóstolo Paulo, antes de ele começar a discipular outras pessoas, primeiro ele teve que ser discipulado. Muitos hoje querem discipular, mas não querem se deixar ser discipulado. Não querem estudar, não querem buscar conhecer, não querem procurar melhorar, mas querem discipular, querem ensinar. Irmãos, qualquer pessoa, antes de querer se levantar para aprender, antes de querer se levantar para ensinar, primeiro tem que sentar para aprender. Todos, isso é regra para todos. E quem acha que sabe, nunca sabe. Mas aquele que não sabe, sempre deixa espaço para aprender. Porque aquele que sabe que não sabe, meus irmãos, sempre tem condições de saber ainda mais do que aquele que pensa que sabe. Eu sei que é meio cômico isso, mas é a realidade. Todos nós temos que cada vez mais aprender mais de Deus, mais das coisas do Senhor. Porque quanto mais nós nós nos colocamos discípulos de Jesus para aprendermos acerca de Jesus, também através de outros homens, nós temos condições de discipular outras pessoas. E o apóstolo Paulo foi discipulado pelo Senhor. Nós vemos isso claramente. Parte 3. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Primeiro, convencer que aquele homem
que muitos ainda tinham a mentalidade que morreu no madeiro, esse era o Cristo, esse era o prometido. Aquele homem que morreu no madeiro, que fez muitos milagres, que fez surdo ouvir, morto ressuscitar, que ele também ressuscitou dos mortos, ele também, ele é o Cristo, ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o primeiro passo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para afirmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Ele primeiro, meus irmãos, deixava as pessoas cientes acerca da doutrina, colocava alguém para dar manutenção nessa doutrina, ou seja, para continuar regando essas pessoas, para continuar regando essa planta, né, essa semente que foi plantada no coração dessas pessoas através da palavra, que é a palavra, e ele deixava, ou se ele não tivesse condições de colocar alguém ali, levantar alguém naquela localidade para deixar na igreja, ele trazia uma outra pessoa para que pudesse estar ali e dar continuidade à obra, porque a obra não para, ninguém é autossuficiente, ninguém se não for comigo não é com ninguém. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso. E ele deixava uma pessoa e depois ele voltava para ver como aquela igreja estava, para ver como é que estava, e para ver, ou seja, ele vinha sempre nas mesmas igrejas, na primeira, na segunda, na terceira viagem missionária. Nós vemos que ele foi expandindo aos poucos, expandiu na primeira, expandiu na segunda, expandiu, mas ele sempre passou pelas igrejas, e ele sempre procurava ter notícias, porque as cartas, meus irmãos, que nós temos no cânon das Escrituras, ou seja, na Bíblia Sagrada, são cartas que, como ele não poderia estar lá, como ele não poderia ir àquela igreja, ele escrevia as cartas e mandava. E quando ele esteve preso, também que ele com certeza não poderia estar, ele escreveu as cartas, a carta da primeira, a segunda, as cartas da segunda prisão. No tópico 2, o discipulado e a missão integral para pregar e ensinar. A pregação, o ponto de partida. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. É claro, meus irmãos, essa intensidade e ousadia é sempre cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E de que forma que nós somos cheios da presença de Deus? Lendo Bíblia, orando, buscando a Deus, se arrependendo, porque só assim nós vamos fazer a diferença. Não é hoje ler, ser um doutor da lei, ler muito, estudar muito, ou orar muito e deixar de estudar, ou estudar e deixar de orar. Não, as coisas têm que estar o quê? Em conjunto. Por quê? Porque esse é o ponto de partida, né? E também vai ser o ponto de chegada, são os fundamentos da fé, da pregação. Pregar na presença de Deus, pregar com ousadia. Pregar com ousadia não é desrespeitar as pessoas. Pregar com ousadia é pregar cheio do poder de Deus, é falar a verdade, é pregar a verdade, da forma verdadeira de se falar. Não é pregando a verdade ofendendo as pessoas, mas sim pregando a verdade para que as pessoas possam se conscientizar acerca do reino dos céus e possam vir a se converter. Na parte 2, o ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como seu salvador de suas vidas, Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Ou seja, hoje nós vemos que muitas vezes o pregador vai lá, prega uma bênção, pessoas aceitam a Cristo. Mas se não a igreja não cuidar dessas pessoas, não pegar o telefone, não dar uma assistência para essas pessoas, não regar a planta, não regar a semente, essa semente vai morrer. Então é necessário, meus irmãos, que nós venhamos o quê? Regar a semente, venham dar assistência para o novo convertido, venham dar atenção para essas pessoas, venham pegar o telefone e ligar, não encher o saco da pessoa, toda hora ficar ligando, mandando mensagem no WhatsApp, manda mensagem de bom dia, de boa tarde, boa noite. Isso acaba, assim, como é que nós podemos dizer? Estressando a pessoa, mas saber chegar, saber sair, saber conversar, porque quando as pessoas vêm para a igreja, cada pessoa tem o seu hábito, cada pessoa tem uma cultura, não uma cultura a nível nacional, a nível municipal, ou a nível ali da sua localidade, mas uma cultura da sua própria casa, das suas crenças,
da sua formação. Então nós temos que saber sim chegar, conversar com uma pessoa, ter educação e pregar sim a palavra de Deus sempre. Pregação e ensino, parte 3. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo e a Cristo. A melhor mensagem que se pode ser pregada é pregar ensinando. Não estou dizendo que quando há manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, isso é bênção. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que muitos querem pregar o dom espiritual. Quer pregar o dom espiritual o quê? Quer forçar a igreja a falar língua estranha. Quer forçar a igreja a dar glória a Deus. Isso não é pregação. A melhor pregação é ensino. Se Deus assim quiser se manifestar em língua estranha, em poder, e as pessoas sentir, como é que nós podemos dizer, sentir uma forma de extravasar ali, de pular, de levantar as mãos, de chorar, é uma manifestação. Agora, ninguém está dizendo que quando é uma pregação de ensino, as pessoas não estão sentindo a presença de Deus, porque estão sim, estão sentindo muita presença de Deus, porque Jesus, quando ele pregava, era assim, quando o apóstolo Paulo pregava, era assim, quando os discípulos pregaram, foi assim também. Então perceba que isso, quando acontece, a pregação do ensino, a pessoa está sendo ensinada, a pessoa está sendo discipulada acerca daquela doutrina, acerca daquele ensinamento. Tópico 3. O discipulado com pessoas de outras culturas. Parte 1. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, as rejeitavam. Isso é normal, às vezes a pessoa quer aceitar ou não aceitar, isso pode acontecer. Mas ele teve que primeiro, meus irmãos, respeitar a cultura das pessoas. Toda vez que a gente for pregar o evangelho, nós temos que primeiro respeitar a cultura de outras pessoas. É como aqui, onde eu moro. Imagina se eu for pregar porque aqui tem muito indiano, budista, várias religiões, ateus, católicos, mas principalmente religiões que normalmente no Brasil a gente não vê muitas assim, pessoas assim, não é o nosso normal. Mas aqui há muitas pessoas. Imagine se eu for falar para pessoas também muçulmanas, tem muito aqui, muito mesmo. Então veja, que imagine se a gente for pregar para uma pessoa dessa e querer ofender a sua cultura, porque a sua religião faz parte da sua cultura. Querer que a pessoa, ofender a pessoa dizendo que você tem isso, você vai para o inferno. Não, meus irmãos, nós temos que saber conversar com a pessoa. Saber discutir no sentido bom da palavra, na conversa. Saber conversar, saber entrar, saber sair da conversa para não ofender a pessoa. Não que não ofender a pessoa, vamos deixar de falar a verdade, mas falar a verdade sem ofender a pessoa. Se a pessoa quiser se sentir ofendida, é um problema dela. Porque as pessoas às vezes é muito dodóizinha. Mas o que a lição nos dá um entendimento é que naqueles dias havia muitas pessoas de muitas culturas diferentes. O apóstolo Paulo sabia conversar com essas pessoas. Sabia evangelizar essas pessoas. As pessoas não conseguem nem evangelizar um católico. Quando vai falar com a pessoa, com um católico, já logo fala que é aquela imagem do diabo, que aquela imagem vai levar lá para o inferno. Irmãos, a pessoa foi ensinada ali. Os fundamentos de vida daquela pessoa, às vezes, é ali. É aquela crença, é aquilo que ela acredita. A gente não pode chegar fazendo assim. A gente tem que chegar primeiro adquirindo a confiança da pessoa para depois conseguir falar algumas coisas para ela. Amém? E aqui na parte 2, a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era promessa de Cristo. Então, a questão do ministério de Paulo foi direcionado para os gentios. Os gentios que foi a sua incumbência ministerial que ele deveria pregar. E veja que para pregar para os gentios não é a mesma coisa que pregar para os judeus. Os judeus praticamente era uma cultura formada. Para os gentios, cada lugar que ele ia era uma cultura diferente, era uma crença diferente, era uma doutrina diferente, era um paganismo diferente. Paganismo diferente o quê? Porque daqui adorava um Deus e tinha uma doutrina para adorar esse Deus, tinha um ritual para esse Deus, chegava a outro lugar, era outro Deus, era outro tipo de doutrina, outro tipo de ritual, vamos dizer assim, religioso que tinha. Então ele tinha que ter este cuidado.
Parte 3. O discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. A melhor forma, meus irmãos, de nós pregarmos o evangelho às outras culturas é também ter um entendimento, claro, de uma forma panorâmica, de como funcionam essas coisas. Por isso que a gente tem que conseguir atrair e ter a confiança dessas pessoas para podermos centralizar a Cristo. Temos que pregar a Cristo com sabedoria e entendimento para que essas pessoas possam entender acerca de quem é Cristo. Primeiro falar de Cristo, mostrar quem é Jesus, apresentar aquilo que nós acreditamos. E depois nós vamos fazer os comparativos. E depois nós vamos ver onde nós podemos chegar numa conversa. Amém? E a nossa conclusão. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Amém? Irmãos, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe. Fique na paz.